Fala moçada, estamos em mais um ZebuCast, o podcast oficial da BCZ Jovem. Tô eu aqui de novo com meu companheiro Gustavão, direto dos Estados Unidos, né, Gustavo? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Hoje a gente tem um convidado mais do que especial, o Dr. Eduardo Diamantino, pós-graduado. Esse aqui eu vou ter que até parar para poder ler. Normalmente eu só falo, inteiro. Mas o currículo aqui é pesado. Pós-graduação em Direito Tributário da Universidade de Salamanca, na Espanha. Bacharelado em Direito na Universidade de Uberaba, Uniub, em 1992. Vice-presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário. Professor convidado da AgroCEO e sócio proprietário da Diamantino Advogados Associados. Prazer estar aqui com você. Bom, o prazer é meu reencontrá-los aqui. O Gustavo aqui, meu parente, né, meu querido sobrinho, o Pedro aqui, filho de grandes amigos meus de quanto tempo. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa, Eduardão. É nossa, e aqui na 89ª Exposebu, né? E já vamos começar num assunto nosso que é bem importante da BCZ Jovem, que é a sucessão familiar. Igual eu falei, a gente está na 89ª Exposebu, vocês conseguem ver com esse fundo maravilhoso que a gente está aqui atrás. E 89ª, nisso foram no mínimo 3 a 4, talvez até 5 gerações. Então eu queria abrir a importância da sucessão familiar, quais que são os problemas de hoje em dia que o pessoal encontra para poder fazer esse processo, porque é algo muito delicado nos dias de hoje. Eu acho que o tema sucessão é um dos grandes desafios do Brasil. O Brasil é um país que tem muita empresa familiar, tem muita estrutura familiar misturada com negócio. E aí misturam valores diversos, né? Você vai pegar o valor da empresa, você vai olhar lucro, você vai olhar EBITDA, você vai olhar posicionamento de mercado. E, em paralelo a isso, os valores familiares, que não são necessariamente uma meritocracia. Aí nós temos aquele número que é péssimo para todo mundo, é que no Brasil a terceira geração de empresa dura, sobrevive em menos de 10%. Então, da primeira para a segunda geração já tem uma peneira violenta de em torno de 40% a 50%, e na terceira geração menos de 10%. Ixi. Agora, o que acontece isso? Então, a gente pega aí da importação lá da década de 20 para cá, da criação da BCZ para cá, isso leva àquele que pouquíssima gente ficou no negócio. E acho que se a gente for lembrar, eu obviamente não vou lembrar do quem estava em 1920, mas sei lá, como mudou o pecuarista nesse período. Infelizmente, talvez seja principalmente por falta de estruturar a sucessão. Eu acho que é um processo complicado, é um processo doloroso, não é um processo só jurídico, é bom sempre dizer isso, é um processo que envolve muita questão de governança, acordo de família. A gente geralmente trabalha com um profissional não só ligado ao direito, e para definir e entender como a família pode se estruturar nessa questão. Mas é um processo que ninguém morre mais cedo que organizou a sucessão. Embora tenha gente que fala, não, estou muito novo para isso. Não, pode organizar que não morre, não. Entendeu? O índice deve ser semelhante a de quem compra cova no cemitério. Não morre mais cedo, deixa só organizar. Só está pronto. E é um negócio fundamental para a perenidade disso. Acho que o fundador, uma hora vai ter que chegar à seguinte conclusão: eu tenho herdeiros e tenho sucessores. Acho isso fundamental. Herdeiro decorre do Código Civil, decorre de lei, sabe? Nasceu, é herdeiro. Agora, sucessor, quem tem condição de continuar o negócio? Fazer essa eleição, fazer acordo de família e muita fé. Porque esse negócio precisa ter muita fé. Não é fácil, mas é necessário, entendeu? Se deixar quieto não resolve, porque tem gente que acha que o problema é que eu não ataquei, às vezes Deus vai ajudar e vai resolver. A história mostra que não resolve. E a pior coisa que pode existir numa empresa familiar é litígio societário, litígio familiar envolvendo empresa. Isso é matador para qualquer empresa. Aí, vou engrenar nesse tema, a gente escuta falar muito hoje de holding, como se fosse a salvadora da pátria que você vai fazer e você está protegido nessa questão de proteção familiar que fala. O que você acha sobre esse tema? Eu acho que esse negócio não tem receita de bolo, entendeu? Assim, cada caso é um caso. Essa holding é a nova praga do Instagram. Não sei o que acontece, é só no meu, mas toda vez que eu clico lá, aparece um cara vendendo uma holding. É o algoritmo. Eu acho que é para me irritar. Mas o que acontece? O que acontece é o seguinte: o planejamento sucessório é diferente do planejamento tributário. Tá. Infelizmente, geralmente pagar menos imposto
implica numa construção de uma estrutura pior. Tá. E o que esse pessoal vende, não é que eu seja contra a holding, é que eu acho que ele é uma das ferramentas. Tá. É que a holding vai resolver tudo, mas sei lá. É a forma que eles estão vendendo como se fosse a salvadora da pátria, né? Talvez seja um jeito mais fácil de abordar a questão, mas olha, pode ser holding, pode ser fundo, pode ser fundo exclusivo, pode ser empresa operacional. Você tem uma série de problemas, de questões que você pode colocar ali, entendeu? Tá. Sem contar que na atual estrutura tributária brasileira hoje, trabalhar na pessoa física geralmente é mais barato do que trabalhar na pessoa jurídica. Então aí o pessoal quer uma holding para colocar o patrimônio e vai operar pela pessoa física. Tudo bem, mas holding, se ela for de atividade eminentemente imobiliária, vai pagar mais o imposto, que é o ITBI. Então isso tudo precisa, assim, é uma matéria, não é chata, ela é detalhista, não é uma matéria muito simples de explicar. Mas dizer que tudo resolve com holding é incrível. Todo dia no escritório aparece alguém falando, eu vou transformar uma holding. Eu queria fazer uma holding. Faço, mas você precisa. Então é algo, acho que antes de holding, e eu já estou ficando mais velho, me lembro disso, o cara doava o usufruto. Nem tudo resolveu com doação de usufruto, mas também pode ser uma possibilidade, entendeu? É de se pensar caso a caso. O que eu acho que está aumentando essa questão de holding hoje é nessa iminência aí de aumento de carga tributária aí de TCMD, né? O Imposto Transmissão, Causa Mortes ou Doação. Então, por isso o pessoal tem se movimentado mais nisso. Mas, definitivamente, fazer holding e não cuidar das outras questões, veja, o cara tem 2 filhos, ele põe tudo numa empresa e dá o controle de 50% para cada um. Pô, se uma empresa dessa não é gerenciável em um momento de crise, como é que resolve uma empresa com metade do controle? Acho que desavença de opinião não tem como sair do... Não tem como gerir a empresa. Acho que isso é assim. O cara não quis... De novo, volto no começo da conversa. O cara precisa primeiro resolver quem vai mandar. E aí resolvendo quem vai mandar e depois fica fácil colocar em qualquer estrutura. Mas precisa ter esse trabalho. Acho que a holding, se fosse a gente estivesse falando para pegar a analogia do bolo, ela vai ser assim, quase que um glacê do bolo, sabe? Entendi. Embalado na holding. Mas nunca vai ser a estrutura do planejamento. Não dá para começar aí é holding. A holding vai surgir dentro do processo, entendeu? Entendi. E é porque tem um fantasma que paira também quando você fala nesses negócios de sucessão familiar, que é as coisas caírem no espólio. Que fala que tudo que quando cai no espólio fica mais complicado. E acho que talvez a galera vai para a holding tentando evitar ir para esse lado. Que quando, é o que você falou da preparação, quando chegar a acontecer esse momento que ninguém quer que chegue, as coisas estarem arrumadas. Mas então a holding é só um dos meios que você tem para organizar a casa. Justamente, porque você pode resolver todo esse problema fazendo um testamento. Entendi. Sabe? Faz o testamento, mas aí fica mais barato, vai ficar mais operacional o holding. Tem gente que me liga, eu tenho 4 imóveis, quero colocar numa holding. Bom, vai pagar um contador a mais, porque 4 imóveis não justifica. Agora, por outro lado, a pessoa tem 20 fazendas, alguma outra coisa, inúmeras indústrias, tudo, vou colocar uma holding em cima. Pode ser, mas precisa olhar caso a caso. O importante nesse negócio não é a holding. O importante nesse negócio é planejar. Sim. Deixar combinado e estruturado o que vai ser, entendeu? E com a sua experiência, hoje você tendo, sabe, casos, sabe, diversos, qual que é a maior dificuldade que você encontra hoje? É escolher o que o pessoal escolheu o sucessor, ou se é a parte de separação de bens, ou o que mais encontra dificuldade nessa parte da sucessão familiar? Olha, não dá para listar uma. Mas eu quero dizer o seguinte, mulher atrapalha bem, mãe atrapalha bem. Porque mãe, geralmente, com todo respeito às mulheres, elas têm um sentimento maternal muito grande que não combina com pessoa jurídica. Entendi. Então, esse é um problema. O segundo problema é o bom senso do cara saber que ele não é sucessor, que ele é herdeiro. Sabe, é aquela história lá do cara que é assim meio idiota e voluntarioso, né? Esse cara é um perigo nesse negócio. Mas eu acho que esses 2 problemas, assim, a não definição dos papéis, acho que esse talvez para colocar genericamente, a não definição dos papéis. A mãe, que continua sendo mãe no negócio, o herdeiro que quer ser sucessor, quer ser o gestor, e o pai que não toma decisão. Tá. Fica descontrolado o negócio. Se é que o pai manda, né? Que esse negócio meu agora foi meio antigo, né? Às vezes a mãe é que manda, ela que tem que tomar a decisão. Mas é porque também tem um medo sobre o aumento da tributação também no negócio de herança, né? Na passagem de... Então, acho que você acha que isso
é um porquê desse aumento da holding, porque você vê os Estados Unidos, eu não sei falar em porcentagem, não sou bom em número, mas é maior essa taxação de heranças do que aqui no Brasil e tem esse fantasma pairando aí do aumento da taxação. Esse fantasma vai encarnar até o final do ano, com certeza. Uhum. Hoje, em termos de tributação brasileira, nós temos o ITCMD, ele pode variar. Quem regula a alíquota máxima do ITCMD é uma resolução do Senado. Hoje, se eu não me engano, é a resolução número 9. Então, ele pode ir de 0 a 8. Tá. Então, o que acontece? Todo estado que fez progressivo aumentou violentamente. Eu vou pegar o caso do Mato Grosso do Sul, por exemplo, é 8. Uhum. É muito mais caro no Mato Grosso do Sul do que no estado de São Paulo ou em Minas Gerais, que é até 4. Tá. Uhum. Então, veja, vai subir, vai ter elevação. Existe agora um projeto de resolução do Senado que vai elevar a alíquota de 8 para 16. Tá. Então vai ficar mais alto. Isso não tem muito o que acontecer, o que fazer. O que acontece é que e vai pegar exterior, que hoje também, até o final do ano passado, você tinha uma posição de discussão muito grande, tem decisão contra o governo, que todo bem no exterior, ele não tinha competência para tributar. Uhum. Então o cara tem, por exemplo, um valor nos Estados Unidos. Esse valor, até o final do ano passado, não era tributado em caso de TCMD. Uhum. Você ia lá, declarava a conta do meu pai, a casa lá da Flórida do meu pai, eu recebi e não pagava ITCMD. A partir de agora ele já vai tributar. Uhum. Isso deve ser regulamentado. Existe em São Paulo 2 ou 3 projetos de lei já aumentando a alíquota para 8, tá. De 0 para 8. Do valor do imóvel. Do valor do imóvel ou do patrimônio líquido da empresa. Tá. Isso vai ter um acréscimo considerável. Uhum. E isso deve passar para 16. Como é que isso funciona no mundo? A alíquota no mundo é engraçado, né? O pessoal fala, não, nos Estados Unidos chega a 42%. Bom, na Flórida ele chega a 42%. Uhum. Mas ele começa a incomodar, e acho que ele é a 3 ou 4% a partir de 12 milhões de dólares. Entendi. O cara pagar 42% de TCMD lá, o patrimônio do cara tem que ser realmente um patrimônio gigantesco. Uhum. E lá, o americano tem cultura de empresa. Então o cara compra um apartamento, ele coloca numa empresa. Ele compra um avião, ele coloca numa empresa, que não é bem a cultura brasileira. Tá. Você vai pegar Portugal, por exemplo, o imposto de doação, na Europa, de uma maneira geral, vai variar de 10 a 15. Aqui eles jogam mais para pessoa física, você está falando. Não, como? Você falou que lá eles pegam um avião e colocam na empresa. E aqui joga na pessoa física e depois tem esse problema. Aqui a tradição é pessoa física. Entendi. Né? Mas lá ele tem sempre aquele conceito de empresa como uma empresa para um fim específico. Meu avião está nessa, o meu barco está naquela, entendeu? E minha caminhonete está na outra. Agora, voltando assim em termos de alíquota. A alíquota europeia vai estar entre 10 e 15. Agora, Portugal, por exemplo, não tributa nenhum residente todos os bens que você tem fora. Uhum. Então, por exemplo, existe um planejamento muito em voga aqui para pessoas de alta renda. O pessoal muda para Portugal, não é bem porque gosta de Portugal. Se torna residente fiscal em Portugal e doa todos os bens no Brasil sem pagar imposto nenhum. Uhum. Então, existem algumas brechas na lei, e nesse caso, com hold, mas de repente, para não pagar o imposto, a hold não tem que estar no Brasil, tem que estar em Portugal ou vice-versa, que funciona. Mas eu acho que existe uma tendência mundial de taxar a tributação de herança, sabe? Ficou feio herdar as coisas. O mundo atual não acha bonito isso e vai subir tudo. E você tocou na parte de tributação e tudo mais, eu queria também entrar mais nessa parte da reforma tributária que está entrando. Tanto na parte de pecuária em geral, pecuária elite, pecuária extensiva, gado de produção, como é que vai ser afetado do jeito que o pessoal está trabalhando? Olha, eu acho essa reforma tributária uma catástrofe, sabe? Não tem coisa pior do que essa reforma tributária. Eu tenho acompanhado aqui, a pedido do presidente Gabriel, aí, lá no Instituto Pensarago, o IPA tem uma comissão só para a reforma tributária e essa comissão acaba pautando a frente parlamentar lá da agricultura lá com o Lupion. Eu vou dizer uma coisa politicamente incorreta, que eu acho que assim, foi um desastre essa reforma tributária para o setor agro. Um desastre. Acho que podia ter sido pior. E nesse ponto, tem que dar os louros aí, de novo, para o Lupion, para a CNA, que podia ser bem pior. Agora, ela foi péssima. Você vê, você sai de uma alíquota hoje, como é que funciona a tributação do imposto sobre consumo, aí, o ICMS, no agro? Você compra quase tudo com diferimento. Então, tudo que a gente compra aqui numa produção pecuária vai diferido até a entrada na agroindústria.
Então você praticamente não tem carga. Eu fiz um estudo aqui, no caso do gado registrado. O gado registrado não paga PiscoFins, ele está isento, e não paga ICMS, porque ele é registrado, então logo ele não paga. Então hoje o que você tem de carga tributária no gado registrado? Absolutamente zero em termos de imposto sobre circulação. Não paga o PiscoFins, não paga o ICMS. O que a reforma fez? Ela juntou os dois, criou um negócio que chama IVA dual, que é o IBS e o CBS. É o PiscoFins e o ICMS juntos, com um novo nome. Juntou a alíquota e fez 3 listas, basicamente, só para ficar fácil de explicar. A lista cheia, a alíquota cheia, em torno de 28% a 29%. A lista reduzida de 60%, que 60% de desconto sobre 30%, em torno de 11% a 12%. E a cesta básica, que é zero. Veja, colocou, a gente tem feito um esforço muito grande, enfim, temos feito enquanto a BCZ, tem sido feito enquanto Frente Parlamentar da Agricultura, para colocar o máximo de insumo na alíquota reduzida a 60%. Da cesta básica, no caso. Não, cesta básica zero. Na cesta básica não entrou, é incrível isso, não entrou nenhuma carne. Entrou alguns produtos, não entrou queijo, leite entrou e não entrou. E a única proteína que tem na cesta básica é o ovo. Nossa. O resto tudo foi taxado com a alíquota reduzida de 11% a 12%. E no projeto, por incrível que pareça, trabalhou o projeto, apresentou o projeto. O Haddad, uma semana atrás, na semana que antecedeu a Exposebu, levou o projeto, colocando inclusive que o material genético que a gente queria que se mantivesse como insumo reduzido, só vale a exceção de bovino. Agora eu lhes pergunto, sêmen e embrião, se não for de bovino, de que é? De carneiro, de cavalo? Qual a importância disso para ter a alíquota reduzida? Então hoje, eu acho que dá tempo de correr atrás, a gente está diligenciando nesse sentido. A BCZ acho que deve soltar uma nota técnica repudiando isso tudo. A atual diretoria é muito diligente nessa pressão aí com relação aos governantes. Mas veja, nós vamos sair de um negócio que não pagava nada e admitindo que nós vamos ficar na alíquota reduzida, nós vamos para 11% a 12%. Tá. Eu às vezes me pergunto, eu fiquei assistindo um leilão aí esses dias que eu estou por aqui, até que ponto isso não vai mudar totalmente a comercialização do leilão? Porque veja, eu te vendo um animal por 1 milhão, vou pagar 12%. É assim, não é aumentou 12%. Eu saí de 0 e fui para 12%, entendeu? É muito, 12 pontos na carga. Eu te pergunto, qual que é a carga? Qual que é o recorde da raça? A Viat no 19 valorizada em 21 milhões. 21 milhões. Cada vez que ela mudar de mão, ela vai pagar 12%. Então, assim... Vamos dar um exemplo. Isso é sustentável, ainda que seja com essa alíquota reduzida? Por exemplo, uma vaca de 5 anos, que hoje no Nelore, vamos dar um exemplo, que é a raça mais produzida do Brasil, principalmente no gado de elite, onde é mais forte. Se tem uma vaca de 5 anos, ela vende prenhez, ela vende aspiração, ela passa na mão de 2, 3 proprietários em menos de 5 anos. Nisso daí, cada vez que for passar de 12%, vai ser o que pode inviabilizar muitas vezes. Eu sei que tem a história agora que, como você vai virar contribuinte, efetivamente, você vai poder tomar os créditos disso tudo. Mas eu tenho certeza que esse balanço é altamente negativo para começo de ciclo. Porque você não vai tomar, numa composição de crédito de uma produção rural, uma boa parte do custo é a terra. E da terra você não toma crédito. Então, por mais que você compre sêmen, compre óleo diesel, compre serviço de veterinário e tome um pouco de crédito, vai subir muito o custo. Será que isso não vai alterar essa sistemática de leilão daqui? Porque, igual você falou, por conta... O que mais acontece no gado de elite é de passar o animal de um proprietário para o outro. Por conta da cobiça do animal, que ganha, que melhora e tudo mais. Porque isso, imagino eu, você pode me corrigir, que não vai afetar tanto o gado de produção, assim, o gado de corte, que vai passar na mão de um proprietário, talvez entre cria para recria e depois já pode ir para abate, então vai passar pouco. Então, realmente é o gado de elite que provavelmente vai sofrer mais e que é um mercado hoje que movimenta milhões por ano, sabe? Só que na Exposebu, acho que de leilão até agora, faturou mais de 100 milhões. Eu queria deixar só claro o seguinte, isso vale acima do faturamento de 3.300, porque senão o cara antes tem um possível simples caipira que não paga o IVA e toma o crédito do IVA, enfim, é outra conta. Mas veja, quase todo mundo fatura hoje mais de 3.300 por ano. Qualquer produtor médio está acima de 3.300. Eu acho que isso vai mudar totalmente
a logística de leilão. Sim. Agora, posso também, como eu não entendo nada de negócio, né, eu custo entender de lei. Se eles vão achar Eles vão achar uma outra forma, ou se o próprio negócio vai absorver o custo do IVA dentro dele, mas que não deixa de ser uma pancada. Eu acho que, inclusive, dentro dessa perspectiva de reforma tributária, eu acho que esse IVA aí de 12% vai aumentar o custo de alimento de uma maneira geral. Porque, poxa, a carne vai ser tributada em toda a cadeia. Sim. Essa história de que vai neutralizar, vai resolver... A reforma tributária começou... Enfim, reforma tributária sem reforma do Estado é a coisa mais maluca que existe, né? Porque, vê, você não tem jeito de cuidar da receita sem cuidar da despesa. Se fosse na nossa empresa, antes de aumentar o honorário, de aumentar o preço das coisas, da publicidade, você ia tratar de olhar o custo. O governo simplesmente fechou os olhos para o custo e resolveu aumentar. E tem uma falácia, tem uma mentirinha boa de contar, que é o seguinte: a reforma tributária vai igualar todo mundo. Veja, não tem que igualar o serviço financeiro com a agropecuária. Não tem que igualar a indústria com a agropecuária. A gente tem um cenário mundial, tem um estudo da OCDE, que para cada €1 produzido na Europa, em torno de acho, 45% a 50% é subsídio. Tá. Você vem para o Brasil, é impressionante o dado. Crédito subsidiado, que acho que era o único crédito subsidiado que tinha aquele dinheirinho mais baratinho, responde hoje menos de 10% do valor da produção rural. Então você não tem jeito de fazer para cada €1 no Brasil, quanto que é de crédito? 0,05 centavos, nem isso dá. Agora, veja, e além disso, ele quer tributar a gente igual a outros setores, entendeu? No mundo todo, o agro passa a viver de subsídios. Aqui a gente não tem subsídio e ele quer nos impor uma carga de indústria, uma carga de serviço financeiro. Isso esse argumento é de uma falácia incrível. Isso é uma mentira bem contada, entendeu? O agro de fora, eles só são competitivos na questão mundial por conta dos subsídios. E aqui a gente fica enfrentando vários problemas, questão de governamental, e agora uma reforma tributária que deveria vir para ajudar e simplificar, só vai piorar a nossa situação. Então, enquanto muitas vezes o Brasil tem que correr atrás dos outros por conta dessas questões e só sofre por conta do governo, enquanto lá fora eles estão sendo ajudados e estão sendo subsídio. Então, em vez de o governo fazer com que a gente fique mais produtivo, facilite para a gente, estão jogando contra, né? Eu acho que assim, a reforma tributária é uma face do problema. No Brasil, o regulatório, para você olhar se uma fazenda está em ordem, você precisa de uns 8 ou 9 documentos fácil. Primeiro você tem que ir no cartório e arrumar uma certidão de matrícula. Conforme o cartório, essa certidão ser vintenária não significa nada. E nós temos grilagens centenárias no Brasil. Tem coisa grilada aí desde a independência do Acre, por exemplo, só para dar um exemplo. Tem mais de 100 anos de problema no domínio. Coisa que ninguém atacou nesse governo, né? O Bolsonaro, até justiça seja feita, ele tinha feito uma MP para resolver esse problema, apelidaram a MP de MP da grilagem, não fizeram nada. Se tem o primeiro problema, você tem que achar a escritura. Resolvida a escritura, o imóvel tem que ter um CCIR, que é um cadastro que tem lá no INCRA. Esse cadastro que tem lá no INCRA precisa ter um do NIRF, que é o número do imóvel na Receita Federal, precisa ter um no IBAMA, que é o tal do ADA, o Ato Declaratório Ambiental, tem que fazer um monte de declaração. Assim, é uma complexidade. Outorga de água, né? Porque se for usar água, tem que ter outorga de água. Enfim, é de uma complexidade absurda o que a gente envolve aqui. Aí depois tem uns outros probleminhas básicos, né? Tem o problema ambiental, né? Você vê que conforme o lugar, você pode desmatar 20%, gente. Que absurdo. No bioma amazônico, né? E depois você tem aquela outra questão. Você tem a questão indígena. E essa questão ambiental. E mais agora, né? Ressuscitado o MST agora, que ele também quer terra, né? Você vê que os caras são tão complicados que eles começaram a invadir as unidades de estudo lá de Embrapa, essas coisas todas. E a questão do sem terra também vai voltar. Então, o produtor brasileiro, não é fácil. Não tem um segundo de paz. Eu começo a pensar que a questão climática, que eu falo, na agropecuária tem a questão climática. A questão climática é fácil, dá para prever. O Brasil resto é que é complicado. E a reforma tributária ela ainda é um projeto, né? Ela vai ser discutida ainda, ela ainda não passou, não foi aprovada, né, nos termos que ela ainda está.
É assim, né? Primeiro, já está aprovada na Constituição, né? O Lira conseguiu a façanha de aprovar uma reforma tributária com 3 semanas de discussão, muito mal discutida. E a reforma tributária cria o arcabouço do tributo. Então, o tributo vai ser assim. Aí agora vem a lei complementar, que é essa que já foi apresentada pelo Haddad, que efetivamente cria o tributo. É uma vamos dizer, uma construção jurídica. Tá. E essa lei deve ser votada, segundo notícia de Brasília, até julho. Deve ser votada. Então começa a valer o IVA, a transição vai a partir do final de 25. Tá. Mas prevejo maus momentos a partir de então. Mas então, do jeito que está sendo essa taxação que a gente está discutindo aqui, isso a gente não consegue ainda uma vitória do agro sobre isso, tentar uma diminuição dessa taxação, alguma coisa, a gente não consegue uma discussão. Eu acho que passou. Já passou, já. Eu acho que passou. Acho que o agro agora tem, enfim, a gente tem focado principalmente por aqui, basicamente para ficar na alíquota reduzida a 60%, mas isso vai ter impacto vai ter um impacto considerável no custo, sim. Tá, entendi. E você falou bastante, Eduardo, sobre a questão do produtor, como ele sofre e tudo mais. Queria saber um pouco da segurança jurídica que o produtor tem hoje, porque se invade alguém na sua fazenda e tem algum crime lá, quem se ferra é o produtor rural. E entre outras, vários problemas que o produtor sofre. Como é que está essa questão de segurança jurídica? Vai melhorar ou não com a reforma? Ou vai ter alguma outra reforma que estão fazendo? Olha, eu acho que o Brasil é um país que está sempre para ser feito, né? Eu quero dizer o seguinte, por mais que tenha problema, eu prefiro um Supremo, um judiciário com problemas do que a falta de judiciário. E isso é fundamental até para marcar uma posição em relação ao que dizia o antecessor lá do Lula, o Bolsonaro, queria fechar o Supremo. Fechar o Supremo não resolve. Definitivamente, o Supremo comete erros, o Supremo precisa ser aperfeiçoado. Todos cometemos erros, né? Não é o Supremo, todos nós. E precisa ser aperfeiçoado. Eu acho que alguma segurança jurídica existe. O que precisava desmistificar é essa questão que para desocupação da terra, hoje é uma coisa complicadíssima, entendeu? Precisa pedir autorização, precisa ter outra lei. Isso, eu acho que só gera insegurança no campo. E o pessoal tem trabalhado isso, tem tentado criar outros marcos regulatórios em relação a isso. Isso precisa ser muito aperfeiçoado. Mas não vejo esse problema diretamente no judiciário, entendeu? Tá. Bem ou mal, o judiciário ainda é o cara que chega lá no dia e fala, é assim, é a última palavra. E qualquer sistema que a gente criasse, ia ter que ter um cara que desse a última palavra. Não acho tão mal, entendeu? Falando ainda sobre a dificuldade, principalmente tributação do produtor rural, a gente está vendo a dificuldade esse ano, 2024, está vendo a baixa de grão, a baixa do arroba, e eu já tenho escutado falar muito sobre o produtor rural pedindo recuperação judicial, que hoje acho que ficou mais... Eu não escutava isso muito frequente. Hoje eu já estou escutando muita recuperação judicial para tentar dar uma respirada nos gastos, assim, tudo. Como é que funciona a recuperação judicial nesse setor do agro? Como é que eu posso pedir? Por exemplo, eu tô com a dívida de minha caminhonete não está certa. Eu vou lá e peço recuperação judicial. Ou não, se já tem, eu perco uma safra, um valor mais alto. Como é que eu faço para pedir isso? A recuperação judicial já chamou aqui no Brasil concordata, é um instituto copiado de uma lei americana lá no capítulo 11 lá. O que é? Devo, não nego, pago quando puder. Tá. Então, basicamente... Agora, o que acontece que existiu de lá para cá? O Brasil tem um lobby muito forte do setor financeiro, de banco, essas coisas todas. Então, desde que está a lei, essa lei atual, começa acho que 2005 ou 2007, e depois ela vem sofrendo algumas alterações. Mas de 2005, quando já chama recuperação judicial, para cá, existe uma pressão muito grande o que entra e o que não entra. Então, o que nunca entrou? Alienação fiduciária, a CC, adiantamento de crédito cambial, relacionado ao comércio exterior, e a CE, adiantamento de crédito de exportação. Essas três nunca entraram. Então, toda vez que o cara pegava um dinheiro, no caso da caminhonete é emblemático, a caminhonete sendo alienação fiduciária, não adianta pedir recuperação judicial. De lá para cá, eles vieram ajustando. Quando criou a lei do Fiagro, ele colocou na lei do Fiagro um negócio semelhante, uma figura que chama
patrimônio de afetação. Tá. Então você emprestou dentro do patrimônio de afetação, não entra na RJ. E criou para aquela comercialização de barter lá, é o seguinte, a CPR caipira, que eles chamam, que é a cédula de produtor rural feita pelo cara na mão, não a financeira. Tá. Isso também não entrava na recuperação judicial. O pessoal muito afoito, você sabe, comprou carro, avião, casa, não sei o quê, se apertou. E no Mato Grosso, principalmente no estado do Mato Grosso, eles começaram a permitir, contra a lei, que a CPR rural entrasse. Entendi. Então o cara dá uma olhada lá nas coisas dele, eu vejo, de novo, né? Vamos falar mal do Instagram. No Instagram também aparece recuperação judicial é a sua solução. Depende. Você está na recuperação judicial, o que é a sua dívida? Porque se for de alienação fiduciária, se for de CPR ou de patrimônio de afetação, simplesmente isso não resolve sua vida. Entendi. Agora, no Mato Grosso, os caras muito engenhosamente permitiram e conseguiram no tribunal manter isso. O que eu acho que vai acontecer? Isso vai chegar no STJ e vai voltar. Tá. Vai desmanchar. Mas como o judiciário é lento, isso vai demorar um ano e pouco para consolidar lá. Agora, só para você ter uma noção, a gente fez um levantamento no escritório, acho que só esse ano tem 185 pedidos de recuperação judicial. O ano inteiro de 23, foram 150 pedidos. Tá. E só no Mato Grosso já tem 185. A gente não chegou nem na metade do ano ainda. Pois é, a hora que vier agora essa safra, eu acho que o pessoal não vai conseguir começar a plantar setembro, outubro, sabe? Até lá o cara pede de novo. Porque ele não vai conseguir girar, né, o estoque. Eu acho que o boom disso vai ser entre setembro e outubro. Então a tendência agora é dar uma arribada no número de pedidos. Eu acho que a gente passa, eu não entendo muito de mercado não, mas eu tenho a impressão que a gente passa por um aperto de liquidez violento. E você falou bastante, a gente está entrando nessa questão de RJ e tudo mais. O produtor rural e o setor do agronegócio é o único setor que é basicamente obrigado a produzir no prejuízo. Porque se você tem a sua firma lá e a sua firma não dá dinheiro ou está passando por problemas com isso, você simplesmente vai lá e fecha a empresa e vida que segue. No setor rural, se você está tendo prejuízo e você para de produzir, chega o pessoal do Sem Terra, do MST e tudo mais e bate na sua porta e fala assim, terra não produzindo, porque você não pode pegar e parar por 1 ano, 2 assim na sua terra lá e falar, tipo, depois eu volto. Exatamente, tipo, a arroba tá baixa, os insumos estão muito caros, quero dar uma segurada, não posso. Como é que fica essa questão de segurança para o produtor? E como é que também entrando na parte falando, você tocou um pouco no assunto do MST e tudo mais, essa questão da terra que tá produtiva, mas também ao mesmo tempo você não consegue, como é que fica? Eu acho assim, Gustavo, eu acho que o cara também que tem indústria tem um dilema muito grande, né? Porque se o cara parar a indústria só para mandar 500 funcionários embora, 1.000 funcionários embora, isso custa absurdo. Agora, o problema é que a propriedade da terra sempre foi consolidada a função social. No Brasil, pelo menos desde 88, eu me lembro que na época que promulgou a Constituição de 88, meu pai lia aquilo e falava, essa propriedade garantida, condicionada à função social, ainda vai dar problema para muita gente. Então você tem que ter a produtividade. Isso não tem muito o que escapar. Ainda bem que o índice de produtividade não é tão alto, né? A gente sabe muito bem que esse índice está travado há 20 anos atrás, ou até mais, e não é problema. Agora, o que eu penso é que o produtor rural vai precisar sempre ser produtivo. Não deu para fazer, não deu para tocar, para ficar livre do MST, puxar renda. Toma alguma medida, entendeu? Porque o MST só é elegível para a reforma agrária terra que não atende função social. Aí ela não pode ser produtiva, ela não pode atender a função social ambiental, ou seja, precisa ter reserva legal, APP, aquelas coisas todas. Aí você está fora disso. Agora, é ônus do negócio, entendeu? É como se você tiver a terra e não tiver isso, você está correndo risco. Mas outra coisa também, acho que o Gustavo também está perguntando, a gente que tem terra, essas coisas assim, numa possível invasão de MST, se a gente fica com esse medo, tudo, a gente não sabe o que fazer quando acontece essa entrada. Se você pode expulsar esse pessoal, de pegar um trator, expulsar o pessoal lá de dentro, o que você faz? Porque aí parece que a gente fica refém também da justiça. Se você tenta tirar, você é preso. Existe casos e casos. Mas, por exemplo, geralmente o processo de desapropriação é um processo administrativo que o INCRA começa e ele faz uma pesquisa, ele te notifica para mostrar se é produtivo ou não é. Tá.
Aí tem aqueles dois índices lá, que é o grau de utilização da terra e o grau de exploração econômica, né? Você tem que estar bem utilizada a área toda da fazenda e com economicamente viável toda a fazenda. Nessa hora, o que a gente já adotou como estratégia? Se o cara recebe a notificação e ele vai atender, ao invés de ficar na mão do INCRA, nós já judicializamos a questão. A gente entra com ação declaratória de indesapropriabilidade e com isso a gente já passa para o judiciário essa liminar. A gente já tenta tirar uma liminar anteriormente. Assim, eu não sou elegível para a reforma agrária, que já ganha muita coisa. Porque uma vez, vamos dizer, e o esbulho da posse, você tem direito de reagir proporcionalmente tudo, mas aí é aquela questão que junta mídia, você matar um cara lá dentro, responde criminalmente, piora muito a questão, entendeu? Então acho que o que você tem que estar de olho é o seguinte: começou o processo de vistoria, pode tomar alguma medida relacionada a isso, entendeu? Entendi. Só porque quanto tempo isso demora? Esse processo jurídico assim, porque, por exemplo, você tá com a gente está agora no meio da safrinha, tudo. Vamos supor que invadam sua terra, tudo, você tem que colher daqui a um tempo. Você consegue fazer isso com uma velocidade um pouco superior, assim, que você consegue tirar esse pessoal rápido de sua fazenda? O processo demora muito, mas a liminar pode ser muito rápida, entendeu? Agora, de novo, geralmente a invasão é precedida de algum estudo do INCRA na região, alguma coisa assim. É difícil imaginar que o cara vai entrar numa fazenda produtiva só por entrar. Só por entrar. O MST... Aliás, o MST, que é muito bem visto lá pelo governo, fizeram até uma cartilha, está no site da presidência, uma cartilha dando satisfação para o MST porque ele não desapropriou ninguém. É uma coisa, assim, absurda. E seja como for, mas ele é bem estruturado. Ele invade, geralmente, onde tem... Ele já tem um embasamento. Eu tenho a impressão que ele está invadindo as Embrapas justamente para incomodar e o governo tomar medidas. Você dê uma olhada no programa do governo também, só para a gente ter uma noção de onde vai invadir. Ele pretende agora comprar terra, são 4 ou 5 medidas: comprar terra, adquirir terra que está ocupada com narcótico, que deve ser muito pouca terra que já foi decretada de plantação de drogas, essas coisas. E o terceiro, terras improdutivas. Mas ele tem, inclusive, um programa do que ele vai invadir, entendeu? Então, assim, eu acho que não existe aquela figura... Juntou meia dúzia de sem terra e entrou na sua fazenda, entendeu? Entendi. Isso precede antes. Ele já olhou, ele tem que estar... Porque senão ele perde tempo fazendo a invasão. Já não vai virar organizado. Eles são muito mais bem organizados do que a gente pensa. E a gente também queria tocar num ponto, porque falando um pouco no começo, questão de demarcação de terras indígenas. Hoje é algo que é muito falado por conta de... O pessoal fala de reparação histórica, mas também fala de questão de produtividade, questão de preservação. Como é que está essa questão também, a parte jurídica, e como é que o senhor vê? Olha, eu acho que essa questão o Brasil, a política indigenista brasileira é uma jabuticaba incrível, né? Eu acho que só tem aqui desse tamanho, desse jeito, nessas condições. O que aconteceu? Essa questão, eu vi recentemente, o Lula criou 2 ou 3 reservas, acho que o mês passado, e se prepara para criar, acho que mais 120 reservas. Nossa Senhora. Então isso vai ser catastrófico. E o Lula, como sempre, desrespeitando a história da pré-indenização. O que aconteceu? A história do marco temporal. O marco temporal é uma figura que todo mundo começou a acreditar depois da reserva da Raposa Serra do Sol, que os caras acreditavam o seguinte: tem que demarcar até 88. Eu gosto da ideia. Mas eu já li a Constituição e para ninguém ter que ficar lendo, é só dar um Ctrl F lá e procurar. Não existe marco temporal dentro da Constituição. É a construção de advogado, de procurador que inventou esse negócio. Mas isso não existe. Então o que acontece? O que eu penso é que, no julgamento do Supremo, o Supremo fez uma coisa muito boa. Ele falou o seguinte: tem que indenizar. Se tem que indenizar, paciência. Então, assim, eu não vou dizer que o meu interesse é superior ao interesse das comunidades indígenas, que eles são os coitadinhos. Não vou entrar nessa discussão, porque não acho que é produtivo. Agora, quer pegar minha fazenda? Você vai me pagar. E isso é que é fundamental, entendeu? Tem um problema da lei, em resposta à decisão do Supremo, eles propuseram aquela lei lá, a Correia propuseram a lei, o Lula vetou, eles derrubaram os vetos, e agora tem, acho que,
8 ou 9 ações diretas de inconstitucionalidade lá discutindo o Supremo a lei. Mas seja como for, o que eu acho que o produtor rural tem que ver é o seguinte: vai desapropriar? Eu quero depósito prévio. Porque sem um depósito prévio, ele não tem condição de entrar na sua terra. Então, acho que a questão indígena quer desapropriar, tudo bem, mas vamos avaliar e você vai pagar. E aí, como o governo não tem recurso para isso, eu acho que não deve ter recurso para essas 3 que eles criaram. Muito mais para as outras, entendeu? Então, acho que, no fundo, a gente vai recorrer ao judiciário e o judiciário vai ser o cara que vai... O poder que vai escorar a sanha de criação de reserva do Lula, assim, dessa questão indígena, entendeu? Que é ridícula, né? Enfim, você vê cada história que você vê disso, índio cobrando pedágio, índio envolvido com mineração, e isso não faz sentido. Eu não tenho nada contra o índio em absoluto, mas assim, não faz o menor sentido tudo isso que está acontecendo. Eu escutei uma história esses dias de um amigo nosso, mandar um abraço Surdão, abração que você escuta a gente sempre, e ele me contou que porque ele roda entregando sêmen no Brasil inteiro, e ele passou por uma reserva para poder, que os caras cobravam para poder passar na ponte e tudo mais. Daí ele falou, pô, tô sem dinheiro. Daí o índio falou, índio aceita Pix. Daí ele falou assim, não, eu tô sem internet. Índio tem Wi-Fi. Você falou muito do Instagram, tem um índio agora no Instagram que ele mesmo já tá fazendo uma zoação sobre esse negócio do índio, que ele fala... você já contou aqui na aldeia? Aí tem um Starlink do lado dele, assim, ele fala que tá do Elon Musk, ele agradecendo o Elon Musk, e ele mesmo, dentro da aldeia ali, já tá falando. Então, outra coisa, então, nesses temas mais polêmicos, assim, sobre a questão ambiental, que hoje em dia voltou muito forte, essas taxações, essas multas ambientais. Eu queria saber, na área jurídica, eu vou dar um exemplo. Tem um amigo meu que eu estava conversando, ele tem uma fazenda antiga que usava para pecuária, acabou que passou um tempo para lavoura, e uma área que era de pasto dentro da fazenda deles ficou um tempo inutilizado e subiu mata. Por ter o georreferenciamento da fazenda, tudo, hoje em dia as multas são feitas através de satélite. Ele vê de satélite, vê que ele foi usar essa área de novo, que antigamente era pasto, pegou, como ficou muito tempo sem utilizar, subiu vegetação de novo. Quando ele foi tirar aquilo, o satélite pegou como se fosse desmatamento. Desmatou uma área de vegetação ali. Entendi. Entrou uma multa ambiental, embargou a fazenda, 60 hectares da fazenda, acho que a fazenda tem 1.000 e poucos hectares, embargou a fazenda praticamente inteira, não consegue vender cabeça de gado, não consegue vender nada. Ele foi entrar na justiça para falar que aquilo ali antigamente era pasto, que aquilo ali não era uma vegetação, e todo o advogado que ele está indo, que está indo conversar, falou, olha, isso aí é uma luta que você não vai ganhar, aceite que isso aí, pague essa multa, aceite essa multa, pague, porque isso aí você não ganha, você vai ficar 20 anos brigando e você não vai conseguir retornar essa área para sua fazenda. Mas então, ela excede a reserva legal, os 20%, por exemplo, se for por aqui? Eu não sei, aí já é muito, foi só conversa muito, porque ele não consegue esses, acho que são 60 hectares da fazenda dele, que ele tirou aquilo ali, ele vai ter que admitir que aquilo ali era realmente vegetação, porque acho que é de 2007 para cá que tem as imagens de satélite. Pode ser. Mas antes de imagem de satélite tinha aquelas aerofotogrametria, né? Mas com certeza de um tempo para cá ele é muito mais frequente as fotos, né? Porque tirou, tomou a multa. Como é que você fica respaldado sobre essas situações? Assim, ele chega, te multa, você pode ter razão, que aquilo realmente não era uma área de mata antigamente, só que ele te joga a multa e você não tem como nem recorrer sobre esse processo. Você sabe o que eu acho? Eu acho que tem hora que tem que deixar o pau quebrar para resolver as coisas. Então, o que eu vejo, por exemplo, no governo anterior, ele meio que congelou a estrutura IBAMA, né? A estrutura ambiental. Congelou multa, congelou tudo. Aí congelou 4 anos e agora descongelou, saíram os bichinhos que era já ter acabado aí antes. Ou seja, ele postergou o prazo de 20 anos para 24 nesse caso. Então, veja, eu acho que se tivesse corrido, eu acho que falta muita maturidade nessa questão ambiental, entendeu? Multa ambiental, eu vou te dar um exemplo de um cliente que é confinador de gado aqui no interior de São Paulo, me ligou, ele recebeu uma multa ambiental gigantesca porque ele comprou gado de área embarcada do Pará, área embargada lá no TAC. Aí nós fomos olhar o caso, tem jeito, não tem jeito, como é que faz? Vamos olhar. Aí depois eu fui entender o seguinte, no estado do Pará,
o produtor rural não tira nota fiscal. Uhum. Você vai lá na agência fiscal e o cara tira a nota fiscal para você. Então, o que aconteceu? Ele comprou o gado de uma pessoa, essa pessoa que já estava na lista foi lá, deve ter subornado alguém na agência fiscal, passou a emitir nota de todo o gado que estava na fazenda dele, e o cara que comprou o gado aqui em São Paulo, com nota quente, pago na conta, tudo perfeitamente, tomou a multa. Vai respeitar, vai responder pela multa. Agora, veja, tudo bem, ele precisava ter feito uma due diligence melhor. Na prática, você está sabendo disso. Você vai comprar 100 cabeças de boi, 150 cabeças de boi, você não vai parar e fazer liga para um advogado especialista no Pará, pega o laudo que está tudo ok. O cara pegou o documento fiscal, pagou corretamente e ele tomou a multa. Agora, de quem é a culpa? Agora, nesse caso, então assim, absurdo em multa ambiental é o que mais tem. Tanto é que eles não divulgam isso. Tem multa muito grande, mas tem um índice de recebimento perto de zero. Entendi. Porque elas não andam, ele não tem estrutura de cobrança. Você toma uma multa da Receita Federal, bem ou mal, em 5 anos, se você não fizer nada, você tá liquidado, eles te tomaram as coisas. Tá. O ambiental é muito confuso. Agora, nesse caso que a gente está falando aqui, desse que você ouviu falar, eu fico pensando o seguinte, se ele tivesse a reserva legal no limite, não tem porquê o cara impedir ele de desmatar o excedente, entendeu? Eu acho que vai ser assim, algo extremamente difícil, que vai pedir licença para suprimir vegetação, ele vai demorar, vai pedir um caminhão de papel, mas não faz muito sentido. Agora, quando demorar 20 anos e brigar, 60 hectares são 60 hectares. O que tem? Vamos brigar até o final. O brasileiro é muito desanimado de brigar, entendeu? O problema é o embargo da fazenda inteira. Os 60 hectares você fica embargado. É o problema dessa fazenda do Pará. Você não consegue vender gado mais porque você tem uma multa ambiental dentro da sua área. Poxa, entendeu? Mas precisava ver o caso, mas é um absurdo o cara ficar com a área totalmente embargada. É que o Pará tem tanto problema fundiário, né? Um tempo atrás teve um provimento da Corregedoria Nacional de Justiça que caçou todos os documentos acima de 2.000 hectares. Isso ficou caçado quase 10 anos, entendeu? Então, absurdo tem. Mas tem que brigar, gente. Já que eu tô aí pra isso, pra arrumar briga. Um advogado falando pra brigar, eu acho que é suspeito. Totalmente. Não, mas sabe o que acontece? Eu acho que tem que ser mais inconformado. Você vê, a gente vive no Brasil, às vezes a gente é muito aquietado. Você vê, o sem terra, eu não entendo porque o cara tem direito à terra. Eu nunca, assim, o que eu tenho de terra eu comprei, eu ganhei, mas do meu pai, não dos outros. Então por que você tem direito à terra? Você pega o índio, ele tem direito à reserva indígena. Por quê? Porque ele estava aqui antes, meu amigo. Você estava, já te tirei, acabou tudo, voltou. Então, assim, aí o produtor falou: mas eu acho que não compensa brigar. Poxa, eu acho que tem que brigar até. Tem que cair chutando, entendeu? A gente entrou um pouco no assunto das reservas indígenas e tudo mais, e falou. E comparou um pouco mais com a questão das fazendas privadas e tudo mais. Mas falando numa questão macro, se não me engano, foi quando o Aldo Rebelo estava aqui com a gente, ele falou que a Ferrogrão é um dos maiores projetos do Brasil em questão de ferrovia e que está para sair, era para estar saindo, mas que está sendo inviabilizado por conta de uma reserva indígena que está no caminho da Ferrogrão. Como é que fica essa questão macro de um país juntando com a parte de indígena e tudo mais, sabe? Realmente tem que, sabe, inviabiliza ou tem como contornar a situação, tem como você falou, fazer o pagamento para eles, indenizar eles e continuar? Como é que é essa questão mais macro? Não, mas enfim, voltando à história lá de tem que brigar, né? Eu fico pensando o seguinte, esses caras são, assim, a grande vantagem desses grupos minoritários, indígena, ou sem terra, essas coisas todos quilombolas, não, eu acho que eles têm uma vantagem em relação a nós, que eles têm uma noção de organização da sociedade civil. Sabe? Eles são muito bem organizados. Eles têm uma boa assessoria de imprensa, eles acessam bem, a causa deles é bem vendida, sabe? Então, tem uma agenda apoiando. Tem uma agenda positiva apoiando, eles captam dinheiro fora apoiando. Marketing é fácil, igual você falou. Então, agora, da nossa parte, a gente tem que melhorar a imagem e brigar. Porque é um absurdo o cara parar. Então a reserva indígena não vai escoar grão porque passa dentro da reserva indígena. Isso precisa ser resolvido, entendeu? Da nossa parte não tem muito o que fazer a não ser brigar e saber o seguinte: a gente, enquanto associação, é muito mais desarticulado do que eles, né? Porque por que não juntou a Associação dos Produtores de Grão, foi lá e apertou e fez movimento? Esses caras, a troco aí de um caminhão de som
e um pouco de pão com mortandela, junta um monte de gente. A gente não consegue fazer essa movimentação, entendeu? Ou faz de forma equivocada. Faz querendo apoiar quem está com direito caçado, essas coisas. O que a gente tem que apoiar é a nossa causa. Eu acho que a gente precisa aprender muito isso, sabe? Esse terceiro setor, a gente engatinha nisso, perto desse pessoal que viveu disso, entendeu? E Pode não? você falou que a gente está um pouco desorganizado nessa questão. O que você acha que daria para a gente, não sei se é como país, se é como setor agro, se é alguma associação, se é a BCZ com a Associação dos Agricultores, como é que você acha que tem que se unir para poder rebater ou se é a frente parlamentar, como é que fica? Eu não sei projetar isso, sabe? O que eu acho é o seguinte, eles contam, só para concluir, esse pessoal do terceiro setor que nos atrapalha, conta com a benevolência de todo mundo, né? Com a benevolência europeia, que o sonho da Europa é acabar com o agro brasileiro, deve contar com a benevolência americana, de um monte de gente, porque assim, todos eles contam. Eu acho que da nossa parte, eu acho que é conscientização, é cultura, né? Tem que pôr os caras para conscientizar. Acho que a frente parlamentar faz um bom trabalho, mas a gente precisa sair daquele estigma agro-troglodita e provar que a gente não é isso tudo, sabe? Aliás, pelo contrário, né? Quem puxa a carreta, quem paga a comida somos nós. Sabe, é uma revalorização do negócio. O cara tinha que ser, o produtor rural tinha que ser tido como um herói e não como o vilão. Para isso, acho que muita educação, sabe? Demora. Educação, assessoria de imprensa e energia, né? Vontade. O Aldo até comentou que ele não aceita, ele foi bem enfático aqui, ele é um cara muito tranquilo. Foi enfático nisso. Deu tapa na mesa, mas ele falou que ele não aceita o Brasil ir para o exterior ser réu, né? Principalmente nessa questão de meio ambiente. Essa coisa, a gente do agro, a gente trabalha com agro, já respeita pelo menos 20% de uma preservação ambiental dentro da propriedade. Em algumas áreas, porque senão é mais. Chega a 80%. E vem pessoal de fora, principalmente Europa, tudo, que quando foram propor um projeto virar 4%, já virou aquele escarcéu lá na Alemanha, e querem colocar a gente num banco de réu falando que é a gente que está desmatando. Então o Aldo chegou e falou, não, eu não aceito. Foi a sua briga. Falou que o nosso negócio é se organizar e brigar. Porque se a gente ficar aceitando tudo também que é imposto sobre a gente, o desenvolvimento do agro também eles vão conseguir ganhar sobre a gente. Olha, talvez vocês aí que estão na BCZ jovem, o próximo passo que vocês vão deixar de ser jovem, seja uma BCZ com essa característica política, sabe? Porque, enfim, associação de classe a gente tem. E essa associação tem que brigar por essas coisas todas. Isso é um trabalho incansável. Daqui uns dias nós vamos ser... eu já vi aquela história que o município que mais emite gás carbônico no mundo é Marabá. Ninguém fala, né? Porque é o maior município do mundo, essa coisa toda. Eu acho que esse trabalho com relação à imprensa é um negócio fundamental, sabe? Esse foi um dos principais motivos para a gente poder ter criado e desenvolvido o ZebuCast, para a gente poder desmistificar essas falácias aí. Eu acho que vocês estão no caminho corretíssimo. A gente agradece e ter pessoas como você, como o Aldo, como o Roberto Rodrigues, que veio aqui também, entre outros episódios que a gente gravou anterior, para a gente poder desmistificar e mudar essa cabeça, principalmente conversando com os jovens, né? Porque daqui 40 anos, quem vai estar realmente batalhando para a gente, trabalhando, é a questão dos jovens de hoje. Então a gente está tentando fazer o trabalho nosso, né, Pedro? Não, eu concordo. Agora eu vou pedir uma opinião sobre quem entende. Eduardo, nos próximos, assim, você vê essa geração entrando aí na sua área, no setor jurídico. O que você espera dos próximos, sei lá, 20 anos, 10 anos do Brasil? Você acha que, principalmente nesse setor rural, nesse setor de meio ambiente, o que você espera? Você espera que melhore? Você espera que... A gente falou do tributário. Você acha que a gente consegue vitória sobre isso? Você acha que a gente vai ter que, do jeito que está hoje, a gente vai ter que brigar para conseguir algo a nosso favor? Olha, eu vou dar um palpite político. Eu imagino o seguinte, eu acho que o terceiro mandato do Lula... eu não sou petista, mas não tenho nada contra o PT de forma alguma. Sou um cara super... aberto a esse tipo de ideia. Ele é o pior. E eu acho que essa ideologia do terceiro mandato é muito complicada. Nós precisamos virar isso. Porque eu acho que o Brasil tem duas opções. Ou ele vai ser o grande produtor de agro do mundo, um lugar moderno, sabe? Você vê aí o drone e tudo bem construído.
ou o Brasil tende a virar uma Argentina e depois uma Venezuela, entendeu? Tá. Eu acho que nós estamos num momento da escolha fundamental porque a gente quer do futuro. Acho que a próxima eleição é fundamental nesse sentido. Acho que o Brasil precisa definitivamente, a direita brasileira precisa se organizar, ter um programa, porque senão daqui 10, 15, 20 anos nós perdemos o bonde da história, né? Você vê, a gente fica brigando com a Europa compra 16% do Brasil. Daqui uns dias, continuar daquilo que lá só tem gente, eu adoro a Europa, só tem gente velha lá e morrendo. E agora um pouco de muçulmano. A gente precisa focar com a Ásia, fortalecer essa ponte com a Ásia e mudar radicalmente a nossa estrutura na questão indígena, na questão ambiental, na questão fundiária. A gente precisa... E outra coisa, economicamente, eu não vejo outra vantagem. O Brasil só tem uma saída do agro. Sim. Nós não vamos ser os maiores produtores de carro, de componente eletrônico. Isso não está na nossa realidade. Acho que o Brasil precisa fazer as pazes com o agro. Achava até que isso aconteceria antes. O Brasil precisa... O executivo tem que fazer as pazes com o agro. Ou o agro tem que trocar de executivo. E aí sim trilhar o caminho correto. É isso. Pedrão, Tá bom? que aula. Que beleza. Sair daqui, nossa, a parte jurídica a gente tá começando a entender um pouquinho. A gente que é leigo, não entende nada, né? Geralmente a gente fica com medo de ir pro advogado, né? Ih, é problema pra cima de nós. Tenho certeza que daria pra gente conversar mais meia hora, uma hora, mas o Eduardo tá com a agenda cheia. Então a gente tem que liberar ele. O pessoal tá batendo aqui no nosso para poder liberar, né? Mas a gente agradece muito. Tá, joia. Eu que agradeço, estou sempre à disposição aí. Precisar de mim, estou às ordens. A gente Olha, não vamos deixar Gustavão, de brigar, hein? Entrega pro nosso convidado uma Poxa. lembrança. Presente nosso. Muito obrigado, vou guardar de coração. Minha cabeça é gigante, então tem que regular. É de família? Que é? Não, a minha é maior. Não é possível. Eu pus o chapéu do Gustavo, não tem base. Ele roda na minha cabeça. Não, assim, o do ó. Gustavo não me entrou, eu testei. Não é possível. O cabeção aqui é sempre presente. Gente, bom. Pedrão, Mete bala, por favor. gente, toda quinta-feira, 8 horas da noite, o ZebuCast vai estar no ar. No YouTube, e toda semana a gente solta os cortes, principalmente no Instagram, onde é a plataforma que a gente é mais forte, mais pesado. Pra quem não tem tempo, tá naquela correria de não consegue assistir a entrevista inteira, vão sair os cortes no Instagram. E pra quem tá com um carro, estrada, coloca no Spotify, que Spotify ou YouTube, toda quinta-feira, 8 horas da noite. É isso Pedrão, aí. Gustavão, obrigado. prazer estar aqui de Uma novo com honra você. estar com você. Gente, valeu mais uma vez pela audiência, por ter um tempinho aqui, ter tirado um tempinho para escutar. Eu sei que é uma aula, eu sei que é sempre um ganho estar escutando a gente, mas deixo de agradecer. Gustavão, sempre uma honra ter você aqui com a gente. E um abraço para todo mundo.